Sejam bem-vindos ao podcast Mais Poder no Compartilhar. Vocês vão amar esse episódio. Eu vou pedir para vocês compartilhar com os amigos, parentes, grupos de família, que vocês vão auxiliar muito, porque são histórias incríveis que a gente costuma passar aqui e hoje não vai ser diferente. Vou pedir para vocês também acionar o sininho e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós, porque o algoritmo entende que nós tratamos de assuntos importantes. E aí ele vai distribuir para mais pessoas que se beneficiarão de tudo que a gente trata aqui. Eu gostaria de aproveitar agora o começo do nosso podcast para apresentar nossos patrocinadores, que é o Colégio Seta, que é um colégio que tem em seu nome o seu propósito, que é cuidar com amor, educar com qualidade, transformar com responsabilidade e alegrar para a vida, porque sem alegria, sem felicidade é muito difícil o aprendizado. Então isso a gente tem no nosso DNA. E também o nosso parceiro, que é a empresa Edson Transportes, que transporta escolares com muita responsabilidade, com muita segurança, proporcionando ao aluno segurança e aos pais a comodidade de ter uma empresa séria transportando o seu filho. Vamos lá, eu vou passar para a Adriana falar um pouquinho e apresentar. Aliás, nem me apresentei, né? Eu sou a Rosimeire, para quem está começando a nos seguir hoje, eu sou Rosimeire de Oliveira, host do podcast. Por favor. Eu sou a Adriana, host do podcast, junto com a Rose. E eu tenho a honra de apresentar para vocês uma pessoa que eu acho que nós somos presenteados com ela conosco, né? Acho que nada acontece por acaso, eu acredito muito nisso. E foi um presente ter ela conosco, né? Alguém ter nos apresentado essa pessoa, né? Ela chegou até nós através de uma outra pessoa. Acho que é muito importante a gente acreditar que as coisas nada acontecem por acaso. E ela é uma moça maravilhosa, trabalha com uma questão delicada, mas extremamente importante. Estamos aprendendo muito com ela, muito mesmo. E ela tem uma sensibilidade, ela tem um olhar tão carinhoso para o humano, para a vida e para as pessoas. E o nome dela é Mariana. Muito obrigada. E nós vamos falar hoje sobre o tema inclusão e ela é especialista nessa área. Estou aprendendo todos os dias com ela. É um prazer Quer falar da sua estar. formação? Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A minha formação, eu sou especialista em educação especial, também sou pedagoga, sou educadora de uma forma geral, né? A minha primeira formação foi em pedagogia, depois me especializei em educação especial, fiz pós-graduações, né? E fui me aperfeiçoando conforme o tempo, né? Surgiu há alguns anos eu falo que assim, foi uma sementinha que foi plantada, porque eu entrei na educação com o intuito de ser somente na educação básica, infantil. Eu sonhava em ser somente professora de educação infantil, para dar aula para os pequenininhos mesmo. Por isso que ela tem esse tom de voz. Agora eu entendi. Foi. A minha intenção era essa, eu achava lindo o trabalho das pedagogas, né, em creches. E era esse o meu sonho. Só que no meu primeiro ano trabalhando como professora, era de berçário, eu dava aula com berçário, era professora de um berçário, eu tive um aluno que me despertou para a educação especial. Ele era autista e foi o momento mais lindo, porque eu realmente não sabia, eu sabia só que eu queria ser professora de educação infantil. Eu não tinha grandes pretensões, né? Não tinha, assim, ambições na educação. Mas aí, aquele aluno modificou totalmente a minha história. Foi ele a sementinha que despertou a minha paixão pela educação especial. E ele estava no berçário? Sim, sim. E foi muito interessante, porque, assim, eu fui acompanhando ele e assim, cuidava, né? Que berçário a gente mais cuida, né? Fica atenta, E né? Mariana, ele já tinha um diagnóstico? Não tinha.
Não tinha. E foi interessante, Adriana, porque a mãe me trazia, né? Me trazia ele e falava algumas coisas. Mariana, ele chora muito, Mariana. E ela observa pra mim, né? Ela sempre pedia uma atenção. Observa pra mim, manda na agendinha o que aconteceu no dia. Você acha que ela estava atenta? Sim, estava. E ela me passava, né? Me pedia maior atenção e eu ficava assim, realmente, nossa. Algumas coisas a gente percebia, né? Na hora da alimentação, na hora do soninho. E depois passou um tempo, aí ele passou pro infantil, né? Pro infantil 1, que era na época era infantil 1. E a gente continuou observando e a mãe falou assim, Mariana, eu acho que meu filho tem alguma coisa. Ela falou bem assim pra mim. Eu falei, eu vou continuar observando, mas a gente notava que ele, assim, no momento do lanche ele se isolava, ele gostava só de comer alimentos macios. A mãe mandava, às vezes, alguma outra alimentação, ele não tocava, a gente incentivava, mas, né, ele tinha seletividade. E na época eu nem sabia o que era isso, né, nem... aí foi a questão também da interação social. Ele não gostava de participar das rodinhas, das brincadeiras, tudo que a gente trabalhava em grupo com ele. A propósito, o propósito em grupo para ele se isolava. Ele se isolava. E foi aí que eu falei, meu Deus. Aí a mãe falou assim, Mariana, eu acho que ele tem alguma coisa, eu vou levá-lo ao médico. E levou. E o médico falou assim, ó, possivelmente ele é autista. O médico já sinalizou. Isso, sinalizou para a mãe. E a partir daí, quando a mãe veio com essa fala para mim, né, falou, Mariana, ela não é muito assim, foi um momento muito delicado, né, para ela, e ela chegou e me falou, e aí despertou a vontade. Eu falei, eu quero aprender. Então, essa criança foi um divisor de águas, naquele momento que despertou algo a mais em você. Foi. Eu não quero ser simplesmente só uma pessoa formada em pedagogia. Isso. Né? Eu quero algo a mais. Isso mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e falei até pro meu esposo, eu falei, nossa, o médico, né, apontou que ele provavelmente, porque, né, a gente, eu acabava falando, né, eu falava com meu marido, eu quero ser pedagoga, tudo mais, e naquele dia eu cheguei e falei para ele, eu quero trabalhar com educação especial. Ele olhou assim para mim, ele, Mariana, mas aí eu quero. E quando eu desejo, quando surge essa vontade em mim, eu sou muito determinada. E a partir daí, aí eu consegui fazer, eu lembro que na época eu fiz um cursinho. Um curso simples, curso livre. E comecei a gostar mais e mais. Aí fui para a graduação da educação especial. E comecei a fazer pós, e comecei a fazer especializações e estudar, estudo até hoje. E despertou o amor por essa amor. área. Porque não são muitas pessoas que são habilitadas nessa área. Né? Eu percebo que ainda essa questão ainda é pequena. Eu não vejo muitas pessoas falando, eu sou uma profissional que trabalha somente com inclusão. Sim. Como você deixa muito claro, eu trabalho com crianças que precisam de ajuda nesse aspecto e trabalha junto com as escolas. Sim. Então não é só o SETA, você consegue alinhar com outras escolas também. Sim, sim. Depois de um tempo que eu já estava trabalhando, eu acabei, depois dessa creche que eu trabalhei, eu fui para outra creche e viram que eu estava estudando, né, educação especial na época, e falavam assim, tiravam dúvidas comigo, Mariana, mas e agora? E os manejos? E eu fui aprendendo, e estava estudando ainda, e aprendendo mesmo na prática. Aí chegou um momento que eu percebi a oportunidade de entrar para o Estado, para trabalhar no atendimento educacional especializado. Aí foi outro momento muito importante na minha vida profissional, que eu aprendi, assim, sobre legislação, na prática, num ambiente totalmente diferente, né? Que eu trabalhava em creche, né? Creche conveniada, totalmente diferente da rede estadual. Então, assim, trabalhei como, antes era observação, hoje é ensino colaborativo. Trabalhei como educadora no ensino colaborativo. Comecei a preparar formações para os professores, que o ensino colaborativo ele faz Ainda isso. você não era formada. Aí já estava formada. Já estava formada. Já estava formada. Já tinha as pós, você comentou? Já tinha. Sim. Aí foi quando eu entrei no Estado,
Aí eu entrei como professora de educação especial, né, que era atendimento educacional especializado, e também peguei algumas aulas, que a gente fala, atribuí algumas aulas no ensino colaborativo. Então eram duas funções. Uma era atender o aluno, né, da educação especial em sala, né, fazendo atendimento, trabalhando as habilidades dele, e a outra atribuição minha era preparar a formação para os professores, para a equipe da minha escola, e com isso eu tive que estudar muito mais, né, para ter propriedade no assunto realmente. Com certeza. E supervisionar também o trabalho que o ensino colaborativo também, ele orienta os pais, ele faz acolhimento, ele faz também, ele supervisiona o trabalho do AE também. Então, explica para nós o que é o AE. o AE é o atendimento educacional especializado, né? Ele é um serviço, né, da SEDUC, né, para a gente estar promovendo a cultura inclusiva nas escolas. A gente faz documentação, a gente faz o atendimento das crianças. Por exemplo, tem crianças, quando a criança vai para a escola, numa escola regular, ela vai no período da manhã, à tarde ela é atendida no AE, contraturno. Se ela vai no período da tarde, ela é atendida de manhã. Se ela frequenta uma PEI, ela é atendida durante o horário da PEI. Aquele profissional vai, pede licença para o professor e leva a criança até a sala do atendimento educacional especializado. Lá, esse profissional, ele trabalha as habilidades do aluno. Por exemplo, se um aluno está com dificuldade ele tem dificuldade cognitiva na parte da memorização. Ele vai trabalhar e vai estimular aquele aluno na parte da memorização para ele conseguir aprender melhor dentro de sala de aula. Então, o AE faz esse trabalho. Além disso, também ele prepara a documentação. Aí tem todo o atendimento, né, com os pais, tem a anamnese que é realizada. Aí já é uma parte mais burocrática. Isso, é a parte burocrática. Mas é burocrática, só que é essencial para a atuação, né? Sim. Porque sem essa documentação, sem o relatório, a anamnese, fica muito difícil de entender esse aluno, né? Porque é um aluno, a complexidade, porque cada criança é uma criança. Sim, né? Rose, eu aprendi, foi até com uma supervisora de ensino, ótima, excelente, que eu admiro muito. Ela ensinou que uma boa documentação, a gente conhece a necessidade do aluno. E a gente tem que fazer de forma excelente mesmo. Tem que chamar o pai, tem que entender, tem que fazer a anamnese desde da ideia de gestar. Tem que fazer tudo o detalhe. O bebê dormiu, como que foi a gestação, fez pré-natal, o bebê dormia, ele andou por quanto tempo. Essa anamnese. Essa é uma boa anamnese. Isso. E fora, no estado, a gente também tem que fazer a API e o PAE. E cumprir. E incentivar os professores também na aplicação. Né? Porque não é só assim você fazer o documento e fica lá a parte burocrática. A parte burocrática, vamos dizer assim, e não atuar, né? Não executar aquilo que está previsto. Exato. Um bom especialista, ele promove a cultura inclusiva dentro daquele ambiente. Né? Aí a gente falando da rede estadual. Agora, com essa alta demanda, né, com as necessidades que nós estamos tendo, na rede particular também está precisando de profissionais habilitados na área, né? E é uma área que está, na verdade, o que eu observo é que está crescendo. A nossa pedagogia, ela não é voltada para essa área especificamente. Sim. Eu acho que a minha pedagogia não foi. Então, eu acredito que daqui para frente seria muito interessante que fosse conteúdos da grade da pedagogia. Sim. Né? Para que o professor também tivesse uma confiança maior de aplicar, de entender melhor o aluno. Sim. Porque, assim, não é só o autismo, tem outras questões, né? Tem a questão da deficiência intelectual, tem outras questões também que possam envolver. Sim. Então, a especialização somente numa pós, eu acho pouco, eu acho que tinha que começar antes, né? Coisa que os nossos professores não têm. Não tem. Eu sou muito sincera, não tem. Então, assim, por vezes, acaba até dando a sensação que o professor não deseja fazer algo, né? Às vezes ele não tem a especialização para fazer algo. Logicamente, vai à busca, vai ao encontro, pesquisa, mas não é igual se ele tivesse na sua
graduação, Sim. já algumas matérias mais específicas. Eu acho que na graduação ia ficar difícil de deixar a pessoa altamente habilitada aquilo, mas sim. já talvez acontecesse o despertar, Sim. para ele ter olhares mais criteriosos, né? Sim. E despertasse nele também alguns desejos, porque hoje a gente tem carência da sua formação, da Exato. sua, né, Sim. da sua Sim. habilidade, né, que você tem. Hoje, lógico que tomara, né? A gente torce para que hajam muitas pessoas interessadas nessa habilidade, nessa especialização, porque a demanda está bem grande dos casos elegíveis, né? Inclusive, se você puder citar para a gente, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, quais são os elegíveis, considerando a lei, né? Sim. Que é importante. Sim, os elegíveis à educação especial são os alunos, né, com espectro autista, deficientes físicos, auditivos, visuais, nós temos intelectuais também. E assim, temos, né, tem projetos já trazendo novos transtornos, né, para a política. Por enquanto, a política envolve somente esses alunos. E assim, a gente tem uma problemática muito grande com o que vocês falaram, que é assim, jogar a culpa no professor, né? Nossa, o meu filho não está aprendendo. Só que na formação do docente não vem isso na grade, né? A gente não tem esse preparo, né, na grade. E na época, Mariana, eu fiz 4 anos, né? Era aquela pedagogia que era um pouco mais extensa, né? Sim. E presencial, e assim, não era falado, não era dito, né? Nós aprendíamos outras questões, como estimular, como preparar uma boa aula, como conduzir o aluno, mas o estudo era determinante para alunos típicos. Sim. E não era para alunos atípicos. Então foram chegando a demanda, foram vindo as demandas, né? E muitas vezes eu senti o professor muito perdido, Sim. saber o que eu faço agora. Então, assim, a gente teve que juntar muitas forças, né, para que uma pudesse realmente apoiar a outra até chegar na Mariana. Então, né, foi o passo de. Nós fomos aprendendo e a supervisora também orientando. Não foi simplesmente assim, a partir de agora, não é assim, Não né? é um botão, né? Não, São não. processos. Eu acho que não é só os professores que não estão tão preparados. Mesmo as clínicas que, né, têm os profissionais voltados para o desenvolvimento das habilidades, para auxiliar nesse processo todo, os pais, né? Então, eu acho que todo mundo ainda está aprendendo. Eu acho que isso é muito bom, porque estamos Exatamente. todos, vamos dizer, no mesmo barco. Sim, Então, eu acho que mais um motivo e mais um olhar que a gente tem que ter para a parceria, né? Porque sim, se eu não, primordial. porque se eu estou aprendendo ainda, né? Todos estão empenhados em aprender. O pai também está aprendendo, né? Sim, sim, Conviver, entender, interpretar, ver as necessidades, os direitos. A clínica também vai conhecer, vai se especializar, vai estudar cada caso, porque cada são caso é um casos caso, né? específicos. Sim. Então, isso eu acho que não sei se você concorda comigo, Maria. Concordo plenamente, Rosa, porque assim, todos estamos aprendendo, como você falou. Nós não temos uma receita mágica para promover a inclusão da maneira correta. Eu acho que você falou uma palavra bem interessante. Não há como ter mágica, Não né? existe. É um trabalho que ele tem que ser feito de formiguinha mesmo. Isso de E eu acredito que nós estamos sendo as formiguinhas para chegar onde nós queremos chegar. E que Sim, ainda, eu acredito muito que ainda haverá muitos transtornos, muitas questões que ainda vão ser estudadas. a orientação que eu faço para os pais, né, quando eu tenho os atendimentos, primeiro, o seu filho recebeu um laudo. A primeira coisa que o pai pensa é correr, verificar clínicas, né, especialistas e contata a escola e fica preocupado e vocês fazem adaptação. Eu peço calma, calma. A primeira coisa que a gente precisa ter é muito difícil, porque se você agir assim no calor do momento, você pode prejudicar o seu filho. Sim, Hoje a gente tem que tomar cuidado com os profissionais que estão atuando.
A gente precisa de profissionais, nós temos muitos profissionais bons, responsáveis, com propriedade, mas hoje está surgindo cada vez mais clínicas e profissionais e o custo é altíssimo, então a gente precisa ter calma. Recebi o laudo do meu filho, o meu filho, ele tem um nome, ele não é aquele CID. A gente não pode enxergar a criança como o CID. A gente tem que enxergar a criança, é uma criança em desenvolvimento. Uma criança que, sim, já se desenvolveu até certo ponto e vai precisar aprender algumas coisas. A gente vai precisar ajudá-lo, ele vai precisar de alguém para ajudá-lo a desenvolver as habilidades. Somente isso. Não é assim, nossa, meu filho é autista. É como se fosse uma definição. Entendeu? Assim, de incapacidade. Tem pais que, meu Deus, ficam muito frustrados. E eu sempre peço calma. Falo, seu filho vai conseguir. A gente trabalhando da maneira correta, com os pilares, né? Eu falei nos pilares, Isso. né? Se a gente trabalhar da maneira correta, seu filho vai ter autonomia. Seu filho vai casar, o seu filho vai viajar, o seu filho vai ter uma profissão, ele vai pertencer, vai se formar. E assim, é a primeira coisa que eu falo quando o pai vem com esse momento, né? Esse momento do diagnóstico que é ruim, é delicado, e para a família. Sofrido. Não é fácil, não é algo assim. Mas o que a gente faz? O meu trabalho é desconstruir essa visão de incapacidade. Tanto das crianças autistas quanto das crianças que têm outras deficiências. Né? Hoje a gente tem que nem agora estamos falando bastante sobre a inclusão, entendeu? Com essas legislações atuais, elas sempre incentivam a gente a promover a inclusão. Os prédios hoje precisam ter mais acessibilidade, as escolas agora têm que seguir a documentação, tem que ter um professor que seja habilitado na área para ajudar, para dar suporte, para fazer acolhimento. É desde o acolhimento até a orientação da equipe e fazer aquela cultura inclusiva dentro do ambiente escolar, né? Então a gente consegue aí evoluir essa criança, né, esse adolescente, promover a aprendizagem dele, a autonomia, o professor, o especialista em educação especial, a nossa intenção maior é promover a autonomia, a independência dessa pessoa, desse indivíduo, né? E nós estávamos falando dos pilares, né? Sim. Aí nós estávamos discutindo. Quantos pilares são? São 4 pilares. Quais são eles? A clínica, né, que é a equipe multidisciplinar, a família, a escola e a criança. Sim. A família, a escola e a clínica precisam estar alinhadas para a gente conseguir desenvolver aquela criança. Então, o importante é que todos conheçam a criança, porque se cada um trabalhar do seu jeito, separadamente, não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente, por exemplo, uma clínica, ela precisa fazer a documentação para fornecer as terapias, né, que aquela criança precisa. Então, ela precisa conhecer aquela criança, conhecer verdadeiramente. Ela precisa ter aquela troca com a escola, porque a escola, a professora que está vendo em que momento, em qual dificuldade que o João está apresentando. É comportamental? É cognitiva? Então, ela tem que ter essa troca, porque as duas vão trabalhar os planos, né? A escola também precisa ter o plano, né? Precisa realizar as adequações para aquela criança. Né? Se a escola tem sistema de ensino, precisa trabalhar aquele sistema de ensino, aquele conteúdo, a criança tem que aprender o mesmo conteúdo que os outros alunos da sala, que os alunos típicos. Ela não pode aprender outro conteúdo, que ela está inserida naquela classe, naquele ano, só que ela tem direito às adequações. Então, os pais, a família, né? A clínica, a escola, eles precisam estar alinhados. Senão a gente não consegue. Se um trabalhar, por exemplo, se a clínica não tem essa troca com a escola faz a adequação do jeito dela também. É porque o nosso olhar é muito voltado para a aprendizagem. Sim. Então tem que ter um olhar também da psicologia para fazer sentido. Porque há questões comportamentais, cognitivas. Então tem que juntar essas equipes para realmente funcionar. Porque, na verdade, o que eu vejo, o que eu percebo, né, no nosso dia a dia, dentro da escola, é assim, pode ter boa vontade,
muita boa vontade nossa, da fono, da psicóloga, só que optar por remar sozinho. E aí fica muito mais difícil, porque se a escola ela pode estar fazendo um bom trabalho, está tentando pro lado do aprendizado, só que não é só a questão da pedagogia, porque muitas vezes a necessidade de um profissional especializado, que não é o nosso caso. Exato. Né? Nós não somos fono, psicólogos, outras neuros. Eu acho que a Rose falou uma coisa muito interessante, uma coisa que eu acredito que nós tivemos durante tantos anos e ainda estamos tendo. Boa vontade e curiosidade de ir à busca. Eu acho que isso a gente pode falar que a gente teve essa garra e essa saga de tentar ir à busca, porque nós também não sabíamos, né? A gente precisa ser sincero e estar aberto para falar que a escola realmente não estava preparada para, e agora que a gente está começando, que agora que chegou pessoas que são especialistas que podem também nos orientar, né? Antes, E tem né, a Adriana? troca, né, Rose? Eu acho que é tão importante, porque assim, às vezes o meu olhar é diferente do olhar dela, mas nós discutindo sobre aquele assunto vai dar certo. Vai dar certo. Né? Vai ter mais potencialidade para chegar no objetivo. Sim. Eu acho que também a questão, se formos avaliar a questão de pilares, né? Quando você tem 4 apoios, fica muito mais sustentável, não é? Verdade? Pensa até na parte física. Sim. Uma mesa com 4 pés, ela é muito mais estável do que uma com 2, né? Com 1, porque eu acho que nesse raciocínio, eu acho que a gente deveria sempre pensar para qualquer tipo de situação. Quando eu tenho mais apoio, quando eu tenho um grupo com olhar focado para o aluno, nesse caso, então se a clínica está olhando para o aluno, os pais estão olhando para o aluno, e a escola olhando para o aluno, e quando há uma harmonia, né, e há um encontro, há uma troca efetiva desse grupo todo, desses 4 pilares, só quem ganha é a criança. Com certeza. Né? Lógico que automaticamente os pais vão ter ganhos e felicidade, né? Mais momentos, mais facilidades, não vou dizer felicidade, porque felicidade só de nascer a criança já é um motivo de felicidade. Mas eu digo de facilidades, né? Porque ele vai ter mais facilidades, vai ter mais manejos, vai, né, forma de manejar algumas situações, e a escola também. Porque quando a gente fala, nós não conseguimos controlar, por exemplo, uma situação, porque às vezes realmente não temos essa habilidade, mas quando a clínica nos acessa, olha, quando ele agir assim, você faz assim, assim, assado, nossa, é uma receita ali para aquela situação que causa muito efeito positivo. E às vezes um detalhe, né? Um detalhe que nós não sabemos faz uma diferença monstruosa. Então faz uma grande diferença. Olha, aplica tal questão. Eu tenho um aluno que todos os dias ele desfazia de uma borracha. Isso era diariamente, né? E a mãe, né, colocava, porque assim, era a questão mais sensorial mesmo, né? Então todos os dias era uma borracha. E quando veio a especialista e falou assim, Adriana, vamos trocar a borracha, que ele tem essa necessidade, pela massinha. Eu falei, como que eu não pensei nisso antes? Então, ele desfarelava lá aquela massinha, depois juntava tudo de novo. Então, quando havia essa necessidade, ele pegava essa massinha. Eu falei, meu Deus, eu tô nessa área há tantos anos, como que eu não pensei? Né? Então, assim, os especialistas têm as respostas por vezes. Né? Então, naquele momento, eu falei, nossa, foi bom para a família, principalmente para a criança, e para nós aprendermos também essa questão sensorial que até então eu não sabia o que fazer. Eu achando lá que a borracha, ele lá, né? Ai, dá um papel crepom. Não funcionava. Não, tinha que ser algo que lembrasse. Eu acho que desfizesse, né? E que tivesse aquela dele de desfazer aquilo. E que tivesse aquela textura da borracha mesmo. Então, isso foi, na época, foi muito interessante. Nós estamos, a Adriana falou que nós estamos agora, não, eu poderia corrigi-la, assim, porque nós estamos há muito tempo aprendendo, pesquisando, investindo tempo, treinamentos, para entender, porque cada caso que chega é um caso em que a gente debruça todo o nosso cuidado
com essa criança, como a gente debruça também sobre qualquer outra dificuldade, né, que a gente já tem lá na escola. O que eu acho que é o maior problema que nós já vivenciamos até aqui é a falta de troca. Porque, por exemplo, nós já recebemos, e não muito distante, crianças que a gente nem foi informado que ela é elegível. E o pai sabe, os pais sabem. Então, até que a gente perceba, eu não sei qual a intenção. Se é o medo da não aceitação, que eu entendo isso, né, porque a gente sabe dos históricos, sabe às vezes que algumas escolas recusam, eu não sei, mas a verdade, a transparência e a troca é muito mais efetiva e mais funcional para todo mundo estar ali juntos. Sim. Então, tem isso e tem a questão de clínicas, por exemplo. Como você falou, eu entendo isso, porque tem profissionais, a gente está muito deficitário na formação de várias profissões, eu acho. Né? Sim. Eu me formei também em arquitetura e eu falei, eu não peguei num bloco, eu não entrei num laboratório, eu não entrei numa obra para entender, falar, isso é o risco, porque é importante. Não que fosse engenharia, mas o arquiteto assina como construtor, como construção também, se eu quiser assinar e fazer os cálculos, eu também posso, como arquiteta. E eu ficava pensando, quando eles vão nos levar para obras, para avaliar o concreto, para entender, para nada. Então, assim, eu vejo uma deficiência em todas as formações. Então, eu acho que a gente, hoje mais ainda, depois da pandemia, muitas faculdades se tornaram 100% online, né? Aí eu Tá acho que ainda, mudando. eu acho que ainda, Bem. isso é pior ainda, porque não tem a troca com o professor, efetivamente, porque é uma pessoa que às vezes está falando para todo mundo e não tem a troca com os pares ali. Isso eu acho o pior do online. Eu, particularmente, não sei que divide opiniões isso. Mas também eu acho que a questão é trazer, né, esses profissionais para atendimento que estão mal formados, não têm experiência, né, e aí também não tem as trocas efetivas. Então, muitas vezes a gente recebe profissionais. E por vezes não tem uma supervisão adequada. Sim, então, porque eu acho que são essa questão. Não estão prontos, os profissionais não estão prontos, a clínica não tem esse olhar de que a escola é um grande laboratório, porque a criança está na escola. Lá tem todas as vivências, né, de relaxamento, a hora do sono, tem a hora da alimentação, tem a hora da recriação, que é maior ponto de sociabilização é na recriação, né, porque é onde a criança está e tem a necessidade. E aí a gente não tem isso é, é, tudo bem alinhado. Então, a gente tem a escola, eu sempre lamento isso, a escola é o melhor parceiro que a clínica, que os pais podem ter. Mas desde que estejamos realmente entrelaçados. Porque já aconteceu assim, ele está fazendo não sei o que, não sei o que lá. A gente descobre 2 meses depois que ele está fazendo uma terapia. Às vezes nem descobre. Você está tomando um medicamento e nós não sabemos de absolutamente nada. Então, essa criança está mudou positivamente ou não, que pode ter, sim, medicamentos Sim. que pode dar um resultado rebote. Sim. Né? E mudou o comportamento, é quando a gente chega e fala com o pai, não, tá tomando medicamento há tanto tempo. Eu falo, meu, Por que a por que escola não foi comentou? sinalizada, né? Por Só. que não falou Então, e antes? aí a gente cai na culpa, né? A culpa. A culpa é de quem? Meu filho não tá aprendendo. A culpa é de quem? A culpa é da escola. Aí a culpa é da escola, a culpa é da professora. É, E quando vem, né, os pais vêm e falam com a gestão, a culpa é da professora, mas aquela professora foi preparada? Que nem a gente citou antes. Na graduação, pode ser em vários componentes, né? Letras, matemática, qualquer componente. A gente não tem na grade educação não, especial. eu não tive. E fora isso, assim, por isso que hoje as escolas, né, precisam estar se atualizando, precisam receber formação, né, fornecer formação continuada para os professores, né, O que você está fazendo? e isso, fornecer formação, né, para os professores e tá sempre se atualizando, né, e fora isso, eu acho que a gente só vai conseguir promover a educação inclusiva se tiver comprometimento. Os professores. É injusto a gente jogar a culpa no professor.
devido à graduação deles. Só que a partir do momento que ele tem a possibilidade, ele precisa se adequar, né? Porque a demanda está cada vez mais alta. Então, a gente, como educadora, a gente precisa se adequar. Sim. Agora, é diferente de você querer se tornar especialista. Tem colegas minhas que, Mariana, eu vou fazer educação especial. Você gosta realmente? Eu acho que a gente só consegue trabalhar de verdade, comprometida, com paixão, se a gente gosta. É aquela vontade mesmo, é aquele momento que nem eu mesma. 2 horas da manhã, eu me pego lendo sobre educação especial, sobre alguma deficiência, 2 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu tô procurando também artigos. E é isso, é a minha paixão. Então, se você tem essa paixão... Ela te move. Ela me move. Se você tem isso, se você tem essa paixão, que nem falando da educação especial, você consegue sim promover uma cultura inclusiva. Você consegue sim estudar mais, aprender técnicas, porque também não adianta a pessoa se preparar, ter a formação, mas não ter aquela paixão, porque ela não vai conseguir transmitir a verdade. Né? A gente faz cursos durante a vida, que nem o meu primeiro curso foi em contabilidade. Eu não quero chegar perto de contabilidade. Não consigo nem imaginar. O meu primeiro curso foi contabilidade. Nossa, me formei e tudo mais. Não quero chegar perto da contabilidade. Entendeu? Não é minha paixão. Então, trabalhei um tempo, mas não gosto. Só que quando você tem essa paixão, você consegue mesmo promover essa cultura. Hoje a gente tem um debate muito grande sobre especialistas mesmo na área da educação inclusiva. Uns acham que deve existir somente escolas especializadas. Sim, eu já ouvi isso. Outros não acreditam. E tem até psicólogos que estão debatendo sobre essa questão. Sim. De ser escola X ou Y. Sim. Né? Tem algumas discussões sobre isso. Tem, Adriana. E assim, a minha posição é que a gente consegue sim. A gente consegue sim trabalhar aquela criança. A gente consegue sim promover a aprendizagem daquela criança. Só que a gente ainda está engatinhando na educação especial. Sim. Os pais precisam de informação, as escolas precisam de informação e formação, os especialistas também, os especialistas precisam estar sempre se atualizando. Então a gente está engatinhando ainda na educação especial. Vai chegar um momento que as pessoas que nem... Agora eu acredito que a gente está engatinhando, mas muita gente já consegue falar sobre, já consegue entender sobre. A questão também da identificação, né, que está sendo bem divulgada agora. Então, a gente já sabe, né? A gente já consegue entender algumas coisas sobre a educação especial, né? Então, daqui a um tempo, eu acredito... Que bom, né? Que bom. Nossa, é muito bom. É necessário, né? Quando alguns anos atrás, a gente não ouvia falar, né? Era nomenclaturas, né? Ruins, eram, né? Pejorativas. E tinha muito, né? Capacitismo. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente consegue falar sobre... E as pessoas, mesmo as pessoas que não estudaram, né, não tem informação técnica, elas conseguem identificar, falar um pouco sobre o assunto. Então, a gente está conseguindo essa cultura. Agora, a questão da escolaridade, as escolas precisam mesmo se atualizar. A gente tem essa necessidade hoje. Não tem como fugir, não tem como preparar um documento que não vai, assim, ser bacana, né, que não vai ser efetivo para a aprendizagem. É necessário um plano para a criança. Os pais precisam também de mais informação para cobrar também, né, as escolas e também para cobrar as clínicas, porque assim, as clínicas, muitas vezes, que nem eu falo de informação, o pai recebe o diagnóstico, vai atrás da clínica, fala na escola e fica, cadê? Meu filho não está aprendendo. Mas não é assim, não é dessa forma que é feito, né? Ela precisa buscar a informação, precisa estar sempre tendo essa troca. Os pais também, precisam fazer o papel também em casa, né? Eu falo assim, tem pais que quando a gente citou, a culpa é da professora. Tá, mas o seu filho chega em casa e o seu filho vai para onde? Pro tablet? Ele toma a medicação que o médico receitou na hora certa? Ele faz as terapias certinho? Para a gente conseguir que aquela criança aprenda, a família precisa seguir certinho as recomendações médicas, as terapias certinho. A escola precisa seguir certinho o plano, os professores recebendo formação e aplicando o plano corretamente. Uma coisa que eu acho interessante, Mariana, é que não tenha tanta ânsia. Exato. Ele tem que aprender, ele tem que ser agora, tem que ser nessa série, tem que ser nesse ano.
às vezes para aquela criança não é aquele momento. Sim. Ele está amadurecendo, né, algumas questões. Sim. E essa cobrança referente ao professor, à própria criança, é cruel. É cruel. E assim, a gente falando sobre habilidades. Você tem habilidades em algumas coisas que eu não tenho. A Sim. Rose tem habilidades em algumas coisas que eu não tenho. Nós somos diferentes. E as pessoas precisam entender isso. Às vezes a mãe de algum aluno que tenha algum transtorno ou deficiência fica muito ansiosa, né, com relação a isso. Eu preciso que ele aprenda. Aí a clínica trabalha várias terapias, a escola tá lá no plano, mas aí chega em casa e a mãe coloca para fazer mais lição, você acaba sobrecarregando a criança Sim. e você pode até bloquear a aprendizagem daquela criança. Aí você fala: o que eu fiz de errado? Você exagerou. É uma criança, é um adolescente. E ele vai ter, sim, ele vai se desenvolver melhor em algumas habilidades e vai ter outras que nem tanto. Como nós todos. Como nós todos. Eu tenho as minhas habilidades, a Rose tem as habilidades dela, como a Mariana tem as dela. Sim. Né? Ele tem que ter esse olhar e tem que ter esse respeito também. Esse respeito. Né? Então, assim, não é tudo que eu sei, ainda bem. Sim. Né? Que eu tô aprendendo. Então, assim, não é tudo que eu sou especialista. Que bom, eu tô aprendendo. E se o aluno não aprender agora, ele vai ter o tempo dele para estar aprendendo. Ele não vai deixar de aprender. Talvez ele aprenda num momento diferente. Num momento diferente. Essa ânsia, né, pela alfabetização. Precisa, mas é no tempo dele. Letra cursiva. Nossa, mas meu filho precisa fazer letra cursiva. No tempo dele, se ele gostar somente da letra bastão. Né? Porque ele pode gostar, ele tem direito de gostar. A gente precisa respeitar. E tem criança, por exemplo, que só consegue escrever em letra bastão. Sim. Eu não estou falando da criança típica, atípica. Sim. E, ao meu ver, isso é uma vantagem gigantesca. Aprendeu? Consegue se comunicar? Consegue fazer? Consegue completar uma frase? Consegue completar um exercício? Tá bom. Sim. Né? Não é que nós vamos deixar de cobrar além. Não. A gente, na verdade, está observando quais são as necessidades e o que ele, até que ponto ele consegue dar. Acho que o principal é isso, é respeitar até o ponto que ele realmente consegue aprender, a dar, a se desenvolver, né? Que todos nós também temos nossos limites. E às vezes cobram algo além daquela criança, que por vezes pode ser que ele não vá dar mesmo. Exato. E o tempo vai passando, né? A questão eu acho que a informação é o principal que a gente precisa pensar hoje. Quando a gente pensar em educação inclusiva, a gente pensa em informação. Os pais, é uma recomendação assim que eu faço assim para os pais. Busque informação. Busque os direitos do seu filho, busque. E tem que buscar também, ao meu ver, através de algo verdadeiro. Exato. Porque, assim, informações tem em todos os lugares. Sim. Né? Tem tantas psicologias, tem tantas abordagens, mas, assim, pegue uma fonte que realmente seja verídica, que seja realmente alguém que realmente estudou, que se especializou. Nós ouvimos muitas coisas durante todo o dia, né? Mas o que realmente é bom, o que realmente vai acrescentar na minha vida, para que eu possa doar para o meu filho também. Exato. E é uma criança, né? A gente falando sobre crianças e adolescentes, né? Eu falo também para os pais, se coloquem no lugar. Eu trabalho muito a questão da empatia. Eu me coloco sempre no lugar das pessoas, de todas as pessoas. Porque, assim, a vida já é muito dura. Quando os pais recebem, né, a notícia, seja no nascimento da criança, seja, né, durante a gestação, é algo que mexe muito com a família. É algo delicado. Então, assim, a família também precisa de acolhimento. Às vezes a mãe sai correndo atrás de várias coisas para o filho e tudo mais, terapias, mas e ela? Ela acaba se esquecendo. Tem a questão também do casamento, né? Muitos casos, assim, os pais acabam deixando as mulheres sozinhas, sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas e acabam ficando assim, acabam separando mesmo. Com várias, né, justificativas sem sentido. O bom é quando há o equilíbrio, o entrosamento entre os pais. Sim. Não é, na minha visão, né, deixar a responsabilidade só para um ou só para o outro.
né? Os dois precisam conhecer a criança. Isso. Os dois precisam aprender sobre aquela criança. Os dois precisam ter a clínica, precisam conversar na escola. Não dá simplesmente para deixar, não, ou é só o pai ou é só a mãe. No caso, quando tem o casamento em si, né? Tem a dupla. Então, assim, é importante que os dois conheçam essa criança. Porque, por vezes, eu converso com os pais com a sensação que eu tenho que um deles não conhece a criança. E isso entristece a gente, né? Ou então, eu já ouvi assim, fala aí, Adriana. Não é isso, né? É realmente ter um diálogo entre eles também, aberto, sincero, e que os dois trabalhem juntos em prol do filho. Sim, e assim, o casal precisa também da ajuda da família. Sim. Eu conversando né, nos atendimentos, eu falo, busquem, falem. Meu filho recebeu o diagnóstico. Sim. E daí vamos seguir. Por quê? Porque a gente tem várias situações, por exemplo, festa de aniversário. Tem pais que ficam com receio. Não, mas ele vai correr muito, ele vai gritar, ele vai. Falem para a família de vocês, a família precisa aceitar, Eu precisa acredito acolher. plenamente no que você está falando, concordo plenamente. Sim, e assim a gente precisa E falar. não precisa esconder. Não, de maneira nenhuma. Fale sim, meu filho é autista, meu filho tem uma deficiência, e assim, você vai fazer o bem dele, né? A gente precisa, a família toda precisa acolher. E precisa compreender. Precisa compreender. Respeitar. É assim que a gente consegue, né, a gente consegue promover, né, a inclusão. E também a família também vai aprendendo os manejos e vai auxiliando no desenvolvimento daquela criança. Porque para a educação, a rede de apoio é muito importante, né? Qualquer, né, seja o estágio, a situação. Você educar uma criança exige uma rede de apoio. Sim. Sobretudo nós paulistanos, né? Porque a gente corre tanto, trabalha tanto, não é verdade? Então, é tão óbvio isso que a família como um todo tem que também estar inserida nesse processo. E ainda mais como ela falou, às vezes nem entre a mãe e o pai eles estão, porque um toma a frente, talvez por facilidade ou por horário, mas tem que ter aquela preocupação de somos dois, em função de um. Exato. Né? Porque aí facilita muito. Porque a criança, ela vê pai e mãe como modelos e como força, né? E como, exemplo. como porto seguro. Sim. E se tem um só, sempre vai ter uma carência ali. É instintivo isso, né? Porque nós somos fruto de pai e mãe. Eles ausente ou presente, a gente vai sentir falta deles. Sim. Imagine uma criança que ainda tem necessidades, né? Precisa de ajuda maior. Se um só toma frente, fica manco. Sim. Então, nós falamos dos 4 pilares, mas é importante saber que cada um, né, tem a sua parceria. Então, a escola tem, né, desde a diretora, coordenação, docência, seus auxiliares. Então, um pilar que também são vários pilares juntos. A família também tem o marido, né, o pai, a mãe e os familiares que convivem com essa família, com esse casal. A clínica também, né, que com certeza vem de uma supervisão e tem vários outros profissionais. A criança, a única que está sozinha é a criança. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, pensar que somos muito mais fortes, nós três, né? Eu acho que os 3 pilares são muito fortes. Sim. Né? Sim. Então, em função dessa criança que aparentemente ela está sozinha, e ela que está com um desafio maior. Sim. Então, não é justo que esses 3 pilares não se unam e não se fortaleçam e se entendam dessa forma. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar aqui, porque ninguém, como você falou, né, no começo, aliás, acho que até foi nos bastidores, ninguém... Nós não caminhamos sozinhos. É isso que eu queria lembrar essa frase. Nós não caminhamos sozinhos, né? Isso é muito importante de deixar claro nesse episódio em favor dessa criança. Eu estou dizendo que ela está sozinha no sentido assim, não que ela não tenha família e tal, mas realmente, né? Ela está no universo dela e aí ela precisa de todos esses pilares. Acho que isso é muito importante a gente salientar e a gente reforçar isso o tempo inteiro. A questão, acho que não é demagogia, acho que a união sempre vai fazer a diferença. Sim. Né? A união vai deixar tudo mais fácil e mais forte. Então, a união faz a força. Gente,
é falado, mas é verdade. É verdade. Né? Não deixa de ser. Então, a gente tem que realmente trabalhar muito bem em prol do desenvolvimento, né? Seja de qual tipo de inclusão que seja, né? E que nós possamos realmente fazer a diferença no nosso dia a dia. E deixar claro que nós estamos aprendendo dia a dia. Aprendo. Então, aprendo com a Mariana, aprendo com a Rose, aprendo com o professor, aprendo com a criança também. Eu aprendo com o especialista que vai na escola, que fala conosco, que nos orienta. Então, é isso. Acho que, é a união. É a união. Ô, Mariana, a gente está aqui na fase final do nosso podcast. Infelizmente, passou tão rápido, eu fico até triste. Mas o que eu queria que você pudesse nos esclarecer, não deixasse, mesmo que a gente possa voltar outro dia, que eu acho que faltou muita coisa, que a gente é tão importante a parceria que a gente ficou muito nisso, mas eu acho que é fundamental a gente salientar isso, né? Com relação às pessoas, tem dois tipos de famílias que a gente, lógico, nós na rede particular, a gente acolhe um tipo de pai. E que às vezes ele tem o apoio do convênio, ele tem o apoio, né, da família, às vezes, que auxilia, então, e que bom. Mas também tem outro tipo de família que lida também com a dificuldade financeira e que não tem esse apoio. Como a gente pode ajudar essa família no sentido de informação? Eu tenho certeza que você poderia ajudar essa família com informação, com dados ou com indicações. Você Com poderia fazer isso direitos. para a gente? Sim. Na escola, na rede pública, a criança tem o atendimento do AE, né, no contraturno, como eu havia falado, né? Esse professor especialista, ele consegue fornecer informações para essa criança, para os pais, para atendimentos, né, relacionados à saúde. O professor do ensino colaborativo pode até fazer parcerias, né? Por exemplo, em uma determinada cidade, ele vai no posto tal, eu faço um relatório para o médico entender melhor a necessidade do seu filho. Então, esse professor ele consegue fazer esses relatórios, tá? Ele avisa a gestão, fica tudo alinhadinho, e esse pai vai, né, na UBS mais próxima e consegue os atendimentos. Mas tem que ir atrás, ele tem direitos, né? A gente tem vários direitos, que nem você falou, a gente tá no finalzinho, mas tem muita coisa para falar ainda. É verdade. Eu falei que vai ter que ter outro encontro com você. Mas tem muitos direitos e eu acho que os pais precisam fazer valer esses direitos. Pouco se fala, se deixa para depois. Se você vai numa rede, se você vai num atendimento público, num atendimento, né, pelo SUS, você vai, tem uma fila, não, mas garanta. Sim. Entendeu? Os direitos. A gente tem maneiras de conseguir, né? Mas com a parte educacional, esse professor ele consegue fazer relatórios apontando as necessidades, né? As barreiras que aquele aluno está enfrentando na escola e que o profissional precisa trabalhar, né? Com terapias, atendimentos. Eu acho que segura a fonte que eu acompanhei. Que até o próprio pai certo, não é laudar, mas ele tem a força pelas características, pela vivência, pelas dificuldades, pelas habilidades, ele pode fazer um relatório da vivência, de como a criança tem as dificuldades que ela tem, ou até as potencialidades, e ela mesma tem força de apresentar isso. Falou, olha, eu tenho certeza, Sim. eu estou nesse caminho, e aí, lógico, ele encaminhar para o SUS. Sim. É verdade? Sim. O pai pode chegar com um relatório para apresentar para o profissional, né? E esse profissional vai fazer todo o trabalho, né, para ter a certeza, né, do diagnóstico. Mas o pai tem sim essa força, tanto o pai quanto a escola, né? Tem questões também que envolvem conselho tutelar, a gente pode, na rede estadual, a gente pode, né, comunicar. Tem são vários caminhos, né, que a gente pode conseguir atendimento Mas, para essa Mariana, criança. só pra gente encerrar, mas assim, o que eu sinto no dia a dia é que isso não é falado. Não. Porque eu já presenciei, já estive com alguns pais, de eu falar, olha, você tem direito a tal aspecto. Tem mesmo? Falei, pode ir, você consegue. Então, assim, se fala-se muito na inclusão, mas não se fala assim, num contexto geral dos direitos, dos deveres, até onde nós podemos ir, Sim. até onde nós podemos chegar. Não tem essa orientação clara. Uhum.
Então, nós temos, né, vários direitos que a gente pode garantir por lei, direitos educacionais e direitos de saúde. O profissional da escola, ele vai poder fazer relatórios que é de acordo com a percepção dele em sala de aula. Sim, Ele sim. faz ele promove esse caminho, né? E o pai vai lá e chega na rede de saúde e apresenta esse relatório. Agora tem também direitos educacionais. Os pais também não têm muita ciência, né? Não tem muita ciência quais são os direitos dos filhos, né? Então, que nem adaptação, né? Adaptação curricular, adaptação, falando da rede particular, de acordo com o sistema de ensino, ao conteúdo Tem proposto. as questões também de passeios, né, Mariana? Passeios, entendeu? Nós temos a redução de custo, tem gratuidade, nós temos vários direitos. Então, assim, o pai precisa buscar mesmo. E qual pai que tem direito a ter um valor específico do governo? Pais que tenha filhos com deficiência, né? Elegíveis. Todos. Isso. Porque é com deficiência do espectro autista, então é eletíveis. Uma dúvida que eu tenho a gente tem alguns casos acontecido assim, das pessoas quererem, como nós temos, né? Trabalhamos com carga horária até 12 horas, e algumas questões apareceram para nós assim, não, ele vai ficar 12 horas. Como uma criança que tem necessidades da área da saúde, ficar 12 horas só com a área educacional? Não pode. Para mim não tem coerência nenhuma, porque se ele precisa de um suporte na área de saúde, de fono, né, como nós falamos aqui o tempo todo, como ele vai ficar tomado por uma carga de 12, 10, 8, 9 horas? E que hora que ele vai poder ter todo o outro suporte que é uma gama, né? Dependendo do caso. Não, essa criança que tem necessidades, né? Ela precisa ter o tempo na escola e o tempo para as terapias. E o tempo de lazer também em casa. A gente não pode comprometer esse tempo todo nem na escola, nem com terapias. Nós temos vários casos, assim, que eu já presenciei, né, de escolas que fazem acordos, né, com os pais. O aluno vai de tanto em tantos dias na escola. Então, assim, essa forma está errada. Ela precisa frequentar a escola. Ah, mas ela faz terapias. Mas faz terapias o tempo todo? Então, não pode. Tem que ter aí uma organização, um equilíbrio de tempo na escola e tempo nas terapias. E tempo no lar E tempo no lar. Para que ele tenha vivência também com o ambiente familiar, né? Aí a escola pode também, que se caso o pai colocar assim, não, eu quero 12 horas, o pai pode rebater também com legislação. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, né? A política nacional, ela fala bastante, né, sobre a questão dos alunos elegíveis, né? A questão dos atendimentos e tudo mais, mas também a gente pode rebater com o ECA, né? Então, é importante que todos tenham esses conhecimentos, tá? Porque ele precisa de todo esse suporte, né? Precisa. Se nós precisamos, né? A Com gente se certeza. hoje a gente está se cobrando, tem muitas pessoas optando por redução de carga horária, para quê? Para que tenha uma vivência familiar, para que se tenha tempo. Sim. Imagine uma criança, né? Sim, a escola pode sim reduzir a carga horária, mas de acordo com tanto que a criança esteja fazendo terapias. Sim. E isso precisa ser registrado. Não pode ser algo assim que nem esses acordos. Esses acordos eles estão errados, né? ou a criança fica muito tempo na escola, ou fica dias fora da escola, aí bate o tempo de chamar o conselho tutelar, a escola faz a buscativa, aquele aluno vem um dia, confirma, né? Fica presente, e depois falta mais 12 dias, falta mais 14 dias. Isso tá errado. Porque a constância, eu acho que é a chave de sucesso de tudo, né? Sim. Não adianta, você não vai como uma academia, você não vai fazer exercício num dia e vai ter músculo bem, né, torneadinho a vida. Você tem que ir todos os dias, ou pelo menos 5 vezes, né, na semana. A mesma coisa, eu acho que funciona para a escola, para a clínica. Sim. Como que ele vai ter uma devolutiva, né? Como que ele vai por uma folga? Não, só vou ao sábado. Como? Só ao sábado? Não, aí a gente tem uma quebra, né, na aprendizagem. Com certeza. Aí não adianta, assim, nós não conseguimos, né, ter essa aprendizagem do aluno, porque se você, por exemplo, aí a gente volta nos pilares. Se um deles falha, que nesse aluno falta mais na escola do que, e a mãe justifica que está na terapia, tá errado. Ele precisa dar um jeito de conciliar os dois.
A clínica também coloca as horas de acordo, por isso que tem que ter essa troca, tem que sempre estar conversando com a coordenação da escola, estar conversando com o especialista da escola, precisa existir. Senão a gente acaba tendo um déficit, né, na aprendizagem do aluno. Com certeza. E o objetivo é o aluno, né? O objetivo É é o que ele aluno. fique bem, que ele aprenda, e que a família, né, pode contar com a escola e que nós também possamos contar com as famílias também, que essa união vai fazer toda a diferença na vida da criança. Sim, família e escola, quando a gente fala de inclusão, e para os alunos típicos e atípicos, Sim. família e escola andam juntas. Não existe a possibilidade de andarem separadas. Exato. Eu acho que a linha da educação é essa, né? Nós, como educadoras, nós precisamos ter essa responsabilidade e é muito bom poder compartilhar, né, com vocês esses conhecimentos, né? E a importância da troca, né? A importância da inclusão. A gente só consegue promover a inclusão se a gente tem informação. Com certeza. Que bom. Obrigada, Ai, lindona. Mariana, muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. A gente realmente está encerrando. É triste porque passou tanto tempo, mas eu não percebi. Eu quero agradecer muito sua presença. Vamos ver se a gente marca uma nova data para a gente discutir, talvez mais profundamente questões das leis, dos direitos, focar um pouco mais nessa área para trazer mais informações para as pessoas que hoje não têm. Sim. Então, se você puder, a gente com certeza, Sim, com certeza. marca uma nova data. Obrigada mesmo pela sua presença, por tudo que você... Tem a dica do nosso livro. Nosso não. É É do Gabriel Messias. Isso mesmo. E qual o nome do livro? Renove-se. Ele vai muito, crescimento pessoal. Ele vai muito de encontro, esse livro, Mariana, não sei se você conhece, ele vai muito de encontro com o nosso propósito, né, do podcast, porque a gente sempre fala, tudo que a gente busca aqui por mais que todos os assuntos que nós já tratamos e vamos tratar ainda, a gente tratou, né, de inclusão hoje, mas de luto, de várias questões de abuso, sempre assim, não é olhar o problema que está se vivendo, é olhar para isso e como eu vivo bem. Né? Até falando principalmente do luto, da morte, a gente fala, todos nós sabemos que tem a finitude. Nós vamos um dia partir daqui. Mas não é a questão de como como isso vai acontecer, quando que ninguém sabe. Mas o que eu vou fazer até chegar esse dia. Eu acho que esse livro ele traz muito isso, muitas dicas práticas de como você ter uma vida mais saudável, mais sustentável, aproveitar plenamente cada situação. Então eu gostei muito e a gente está indicando aqui no nosso podcast. Vai estar aqui em algum lugar vai estar o QR Code e vai também estar na legenda, né, o link para vocês acessarem e adquirirem esse livro. Eu espero que vocês gostem como nós gostamos. Ele é bem estruturadinho e é muito interessante. E o livro também tem umas dicas. E como eu ouvi hoje em aula, tudo pode ser treinado. Então, o livro também tem dicas interessantes que a gente pode treinar no dia a dia, para nos tornarmos melhor, nos sentirmos melhor. Ter uma vida mais sustentável. Né? Para que a gente aproveite enquanto estamos aqui, e é importante que a gente compartilhe tudo isso. E aprenda sempre. Exatamente, esse é o nosso propósito. Bom, nós encerramos aqui nosso podcast de hoje, com a participação especial da Mariana, que é uma graça, como a Adriana falou tão bem. A gente tem o prazer de tê-la conosco, participando, né, agora mais próximo a nós. Isso é gratificante, a gente tem aprendido muito. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar com todas as famílias que vocês, grupos de amigos, parentes, enfim, faça isso chegar a mais pessoas, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês, o acompanhamento e a audiência que vocês estão nos dando. Tem sido muito bom, gratificante perceber. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.